Olá, queridos! Olá, pessoal! Nós estamos começando mais um Pode Falar Dori. É um programa aqui do Jornal Diário de Mogi que você acessa toda terça-feira, um novo programa, novos casos. E nós contamos nesse programa casos ligados ao direito do consumidor e do fornecedor, de uma maneira leve, engraçada, mas todos os casos acontecidos, acompanhados pelo nosso Dori Bucô. Que mostra para você os processos. Nossa, ainda tem isso. Além de tudo, de ouvir, e tem mais, hein? Às vezes, ele não quer me contar o caso inteiro, porque ele quer fazer surpresa para mim. Eu fico morrendo de curiosidade. É verdade. E aí, depois ele, olha, mas estava aqui e tal. Como se eu duvidasse. Mas é claro que eu não duvido, Nós tá temos louco? uns 300, 350 casos. Eu não posso mentir, os casos existem. E tem os sites, tudo. Até o Léo da produção quer saber o site daquele outro último caso. O que era que nós contamos no último programa? Nossa, a gente, Foi da nesse pareginástica mês peniana, passado, a gente falou a vagina mecânica, né? Que foi o Léo um queria saber o problemão, site, né? mas não, ele é menor de idade, não vou passar para ele. E Dori, outubro chegou, né? Final de ano já tá por aí. Já estamos chegando no final 2 de meses pro ano. Natal só. Já tá aí já. E olha que lá em agosto já tinha panetone, né? Mas enfim. É verdade, hein? Já tem panetone, hein? Já tem panetone, já tem tá. panetone. Eu acho que devia de ficar o ano inteiro, porque já Eu não gosto. tem mais isso, né? Eu também gosto. Eu gosto de panetone. Dori, vamos falar aí de final de ano, de compras. Que história é essa de uma máquina de lavar que subitamente começou a andar? Conta essa história para mim. Então você marca depois um outro programa, a gente fala da máquina mangueira entupida. Essa aqui andava? Essa aqui andava. Essa aqui andava, né? Então é o seguinte, muita gente deve ter um problema similar a esse na sua casa, semelhante a esse, que a máquina, quando começa a funcionar, às vezes ela trepida e ela se movimenta. Às vezes até vem como era o caso dessa situação, anda tanto que escapava da parede, né? A mangueira, a tomada. Era A água, nossa, um banzé. Um banzé. E aí a senhora chamou a assistência técnica. Aí vem um cara no apartamento, todo despreparado, que depois eu vou contar no outro programa, a mesma empresa mandou o mesmo cara numa outra situação, mas essa da máquina que andava. E ele chegou lá, mal vestido, mal encarado, sem identificação, quer dizer, um terror. Não atendia nada dos ditames hoje do marketing positivo da empresa. E olhou lá, o que está acontecendo? A máquina, ela, quando liga, ela se movimenta. É fácil, é só se eu colocar os pezinhos com borracha, porque aí fica fixo. Fixo. E não vai modificar a posição dela. Só isso, ó. O senhorzinho, 70 anos, foi lá, comprou 4 pezinhos e o cara devia até ajudar, mas o cara foi embora. Aí o coitado do senhor, sozinho, ele e a esposa, levantou, ainda teve que tomar depois relaxante muscular, porque deu uma dor danada nele. Imagina levantar uma máquina, colocar pezinho. Ligou a máquina de novo, quando a senhora pediu, andava do mesmo jeito. Ela queria passear, essa máquina. Não era pandemia, não era nada. Chamaram o artista, vem de novo o mesmo cara. O que aconteceu agora? O senhor falou dos pezinhos, mas os pezinhos aqui, ó, pusemos e não funcionou, tá andando do mesmo jeito. Olha aqui, é o piso. Esse piso é totalmente escorregadio. O senhor precisa trocar o piso. Trocar o piso? Se o senhor não trocar o piso, não vai funcionar. Você tem que colocar um piso antiderrapante. Era tudo, menos Putz, o coitado do senhorzinho comprou piso, a mulher escolheu antiderrapante, mandou pedreiro, tiraram porque aquela às vezes sujeira. pensa que tá em desnível, Desnível, né? Mas era o piso. Ele nem falou isso daí, ele só falou que era piso deslizava demais. Gastaram uma nota no piso, no serviço, na sujeira, no prédio, condomínio, carrinho, subindo, descendo, interdição de elevador, um rolo danado. Ligaram a máquina depois de uns 15 dias, de novo aquela máquina andando do mesmo jeito. Chamaram o cara, ele voltou pela terceira vez, olhou, falou, não tem jeito. É o seguinte, compra uma corda bem grande, amarra na máquina, isso amarra na torneira, ali que ela não vai andar. A mulher ficou muito brava. Quase que ela sobe no pescoço do cara, né? Porque aí ela não vai andar. E coloca o senhor tem peso aí, o senhor tem algumas coisas pesadas que pode colocar em cima? A mulher falou,
Por que você não põe a sua mãe em cima da máquina? Ele falou, se fosse gorda que nem a senhora, eu punha. Nossa, a senhorinha de idade pulou nele, o velhinho pegou uma cadeira, quebraram um bol danado. Você não pode mandar uma pessoa despreparada, mandar trocar Não pezinho, dá. trocar piso, mandar colocar Não, corda. primeiro que você já compra sem o pé, ela teria que funcionar sem Não o pé. precisava Não nada existe isso. Né? Era o que você falou, era um desnível do pé, que depois veio uma quarta pessoa, desculpa, uma outra pessoa na quarta vez de uma outra empresa, e que mostrou que lá atrás existe umas regulagens de você torcer por causa daquilo que você falou, era um desnível. Então ela ficava balançando e andava. E andava. Quer dizer, se é alguém preparado, ele ia dar a solução. O senhorzinho, coitado, não teria gasto. E aí, nesse caso, a quem que o consumidor deve acionar? Se é, Nesse caso, é o prestador de serviço. se é uma informação totalmente imprópria, né, negativa, desproposital, nós temos 2 artigos, 14 e 20. É responsabilidade do prestador de serviço a chamada o quê? Responsabilidade sobre informou errado, gastou danos morais, perda de tempo, que tem até agora uma teoria do tempo útil do consumidor. É um direito que está se verificando. O tempo que eu perco para poder... Né? o tempo, chama-se tempo útil do consumidor. Então, ela tem que indenizar, e ele entrou com uma ação, entramos junto, não para devolver o dinheiro do pezinho, mas para mostrar que não precisava arrebentar todo aquele piso. E deu o dinheiro para poder e pedir desculpa, porque vai tomar, olha, melhor se eu trocar, devolver o dinheiro do que o senhor tomar uma multa. A multa começa, hoje em dia, para você ter uma ideia, começa em 800, vai a 10 milhões. Quer dizer, manda uma pessoa despreparada, discute, ofende a senhora e manda gastar dinheiro, quebraram o piso, tiveram um tempo danado para isso, daí é má prestação de serviço. Responde solidariamente, 14 e 20. Dori, você falou de uma coisa muito interessante que hoje em dia acho que todo mundo já enfrentou esse problema, né? Que é essa questão do tempo útil do consumidor. É verdade. No telemarketing, quando você fica ligando 324 mil vezes, né, para resolver um problema, encaixa-se nisso no tempo útil? Aí já tem perturbação do sossego, invasão de privacidade, né? Mas isso eu digo quando você está precisando de resolver alguma coisa já vai atender. Real. E vai atender e é lá aquela venda de coisas. É. E a pessoa, então, ela ultrapassa os limites da cordialidade e invasão de privacidade. Já tem, que nós comentamos na TV Diário, se é telemarketing, tem que vir com o chamado prefixo 0303, que é para poder te ajudar. Já está funcionando, isso é muito interessante. 0303 nem atenda. E tem alguns sistemas de celular também que põe lá, atenção, né? Telefone, né? Não recomendável se atender. Mas o tempo útil encaixa nisso, para evitar de eu perder meu tempo, descer correndo uma escada para atender, porque tem alguém internado, tem alguém passando mal, tem algum acidente, um familiar está viajando, estou preocupado com isso. E aí, nós somos da empresa tal, querendo oferecer para o senhor um plano e depois outro, você quer ficar nervoso com esse negócio. Dá, né? E você já não dorme mais, quer dizer, isso tudo, se você tiver um pouco de paciência, anota o número, anota o nome, vê o horário, você divulga isso daí. Tem órgão de defesa do consumidor que pode acionar e a Anatel pode acionar, e isso daí é o que eu falei, invasão de privacidade, desassossego e perturbação. E um recurso também é você se cadastrar para não receber essas ligações. Tem na página do Procon acho que isso aí. É uma coisa meio dúbia, né, Dori? Porque às vezes é interessante também você saber de alguma Você pode autorizar, oferta, você pode autorizar, coisa, né? você pode autorizar, você deixa algum plano que seja melhor, então você pode autorizar também se você de algumas tiver interesse. Empresas, né? Se não, você não autorizar nada e se você quiser você telefona. Isso é uma solução, porque eu tive casos de amigo meu que passou nervoso, que começaram a aplicar um golpe nele, que uma parente dele tinha sofrido um acidente, que precisava de dinheiro para consertar o carro, e ele É o golpe do nervoso. sequestro. Ele ficou nervoso, passou mal, subiu a pressão, morreu. E era mentira. Caramba. É famoso, é uma pessoa conhecida. Infelizmente aconteceu isso. Sobe a pressão, a pessoa não sabe o que está acontecendo e vem a passar mal e tem um infarto. Não, e essas ligações, elas não param, é uma coisa incrível. Esse golpe do sequestro, a gente fala, e as pessoas, não é despreparo, é que às vezes pega a pessoa tão desprevenida que ela acredita que é verdade, né? E aí ela acaba
né, realmente fazendo um depósito numa conta, dando um número de uma conta pessoal. Quer dizer, eu acho que principalmente a pessoa, quando ela está mais sozinha, e nem vou falar pessoa idosa, porque hoje está todo mundo com a cabeça tão louca, porque os novos também estão assim, né? Mas de orientar essas pessoas, né? Desliga. Aí depois, não no telefone que alguém deu para você, liga num outro telefone para saber, para você poder saber. E já que nós estamos falando em máquina, falei de máquina, né? Eu quero. Vamos terminar com outra. Vamos terminar. Agora nós vamos falar de quê? Vamos falar de outra máquina, viu? Lembrei de outra Agora é um rompedor? Não! Para com isso. Caramba! Você quer o rompedor ou você quer a máquina? Tá escrito o quê? Não, ainda tá. Ainda você quer falar outra máquina? Não, tem de outra máquina, mas tá na sua agenda aí, porque a Lili é que coordena. Tá o rompedor. Jesus amado, rompedor. Porque assim, a gente começa, são 2 casos, né? E sempre tem um que é, né, que um chamariza mais, né? Não é nada pornográfico. É produto. E produto é dentro do código. A pessoa tem um comércio, tem um sex shop, e com isso ele compra os produtos se vier com defeito, se não vier diferente da propaganda e coisas assim. Ele tem todo o direito de reclamar e o dono também da empresa tem que também tomar os cuidados, nota fiscal, certificado de garantia, assistência técnica, esse negócio. Saber a origem, né? Saber a origem. Essa história do rompedor... Essa você contou no jogo? Não, ficou de contar e ele gostou do nome. Seria para voltar uma outra vez. Para voltar uma outra vez. Bom, Jô, vai para você essa daí, se você estiver escutando. Eu estava no escritório, tocou meu telefone e uma pessoa me liga e faz assim a pergunta. Doutor Dori, falei, pois não. Eu sou fulano de tal, eu sou proprietário de uma loja de sex shop e quero saber se eu sou obrigado a aceitar de volta um aparelho? Não, era um consolo usado. Como é que é? Eu quero saber se eu sou obrigado a aceitar de volta como é que é? Um consolo usado. Tomei ar, falei, bom, é o seguinte, porque eu tenho que pensar como produto, o cara é um comerciante. Claro. A pessoa comprou na sua loja ou comprou por internet? Comprou na minha loja. A pessoa que escolheu ou o senhor que induziu a pessoa a compra? Não, ela que escolheu, tem na vitrine e ela falou que não estava atendendo às necessidades sexuais dela. Falei, é verdade? E olha que o modelo é o rompedor. Falei, rompedor? O que é isso, rompedor? São 25 centímetros de comprimento, são 13 ou 12, sei lá, não presta atenção, 13 ou 12 de circunferência, eu sei que era um gigante. Falei, tá. E mesmo assim não estava bom para ela. Não, ela falou que não estava bom. E ela queria devolver. Eu falei, então vamos lá. Se ela que escolheu, se tem as informações, o rompedor tem os 25 centímetros? Tem. Tem os 13 centímetros? Tem. Então o senhor não é obrigado a aceitar de volta, porque o senhor vendeu aquilo que estava na informação. O senhor cumpriu o que diz o artigo 31. Que legal. Então eu vou avisar minha avó. Sua avó? É que a minha avó está na minha loja, porque eu estou aqui no banco trocando uns cheques, e ela está nervosa porque ela falou que para ela esse rompedor é muito mais do que suficiente. E o cara está enchendo o saco da minha avó. Vou avisar a avó, muito obrigado, viu? Aí, pum, desligou. E eu fiquei imaginando uma senhorinha de idade atendendo uma loja de sex shop. A pessoa reclamando por causa do rompedor. Olha, Lili, que coisa louca. É muito louco, né? Mas a avó do cara foi ajudar ele. Imagina, e a avó gostava, né? Não sei. Ela falou isso, né? Ela falou que já era suficiente. Já era suficiente, Ô, Dori, quanto tempo de uso para devolver um produto? Falando sério. É uma dúvida boba, mas, por exemplo, eu comprei, sei lá, uma caneta, quanto tempo até eu falar, não dá mais? Se você comprar uma caneta, tem 2 prazos. Vício aparente, comprou a caneta está com defeito, eu enxerguei, é de fácil constatação, então você tem caneta, produto durável, tá? Mas tem caneta que se acaba com o uso. Então, vamos explicar rapidamente. Eu comprei aqui, presta assim. Vamos. Essa aqui é uma caneta que se acaba com o uso. Então, tudo aquilo que se acaba com o uso, excursão, alimentação, que se acaba com o uso, 30 dias para reclamar da data da compra do produto não durável. Comprei um celular.
e o celular é produto durável. Aí já vão 90 dias para reclamar de produto durável por vício aparente, é aquele de fácil constatação. Mas existe uma outra situação, isso está no 26, mas existe uma outra situação que é o chamado vício oculto, é aquele que aparece. Comprei, está tudo bem, daqui a pouco ele deixa de funcionar porque lá dentro tinha uma sistemática de mau funcionamento por uma peça com defeito. Os prazos começam a contar, os 90 dias, a partir do aparecimento. Ah, entendi. Comprei um carro, o carro está ótimo, está muito bom, daqui a pouco vou fazer... Passou os 90 dias, né? Passou 90 dias, estou rodando com o carro. É um problema aparente. Vou num mecânico para trocar um pneu, sei lá o que vai acontecer. Ele fala, doutor, esse carro aqui já foi batido, esse carro está com defeito no chassi, esse carro... Quer dizer, eu não sabia, não entendi. Sim. Aí os prazos, 90 dias, começam a contar do aparecimento desse defeito. Então, é um defeito chamado vício oculto. Olha, que barato. Pois é. Agora, no caso do rompedor, era uma coisa... Ele não tinha defeito. Mas não tinha defeito. Estava certo, né? Estava certo, o rompedor estava ótimo. Ai, meu Deus. Ô, Dori, mas é interessante isso, né? Porque até a diferença, né? Porque você tem o direito de reclamar, mas às vezes fala assim, mas isso aqui é muito barato, né? É uma caneta. Só que você não reclama e esse erro da indústria continua fazendo outras vítimas. Então, a importância de você reclamar e acompanhar mesmo o bem de um valor menor. E tem uma expressão muito importante que você falou, no comércio tem uma expressão muito boa. Se é uma reclamação, não entenda como um problema. É uma oportunidade para você resolver algo que você nem imaginava que existia de problema. Não, e até assim, de você melhorar também até essa relação, né? Porque às vezes a pessoa ela desconsidera, mas isso é muito barato, por que você vai reclamar disso? Não, mas isso você vai evitar que se mantenha um erro, né? Que pode trazer um outro prejuízo e já prejudicou quanta gente, porque as pessoas, né, não querem reclamar. Por isso que a gente está aqui, né? É verdade. Contando os nossos casos aí ouvidos pelo Quanto Dori. tempo, Léo? E Quanto? Ô, louco. Nossa, hoje foi, hein? Já chega. E terça-feira que vem, então, tem mais um podcast. Pode Falar Dori aqui no Jornal Diário de Mogi. Até mais. Até mais.